E, como introdução mesmo, nossa, eu queria trazer algumas considerações e começar trazendo de Neidson Rodrigues, um mineiro, como Levindo, né? Já antigo, tem pelo menos 30 anos essa citação. A escola não é estática nem intocável. A forma que ela assume em cada momento é sempre o resultado precário e provisório de um movimento permanente de transformação, impulsionado por tensões, conflitos, esperanças e propostas alternativas. É impressionante como isso, dito há 30 anos atrás, é absolutamente atual. E eu trouxe exatamente porque a gente precisa aprender com o que a gente já fez. A gente não precisa inventar a roda todo dia e não precisa mudar tudo todo dia. A gente tem que continuar transformando o que a gente faz todo dia. E o discurso da educação é um discurso eminentemente político. Educação sem política não existe. E ele deve continuamente, o discurso da educação, questionar, confrontar a economia, o sistema político, a sociedade de um modo geral. Se não for assim, não é educação. Subjacente ao discurso pedagógico, há um discurso político. E, por haver um discurso político, nós, educadores, estamos no centro de uma disputa de poder. Existem concepções diferentes, concepções que se chocam, concepções que defendem, às vezes, pontos opostos. Então, a gente precisa ter muita clareza de a qual discurso nós estamos servindo. E a gente precisa saber qual é o nosso discurso. E eu acho que hoje e amanhã a gente vai ter oportunidade de aprofundar um discurso de educação que tem, por trás, um discurso político, que é o discurso dos direitos, o discurso que tem que assegurar os direitos conquistados e que tem que assegurar os direitos da infância. Não são direitos dados, concedidos por nós. Toda criança, desde que nasce, tem direitos assegurados na Constituição Federal, no artigo 227 e em vários outros, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são esses direitos que cabe a nós, educadores, assegurar. E não é favor nenhum que nós estamos fazendo. Mas, para assegurar esses direitos, a gente tem que ter clareza do nosso discurso, clareza da posição, clareza da concepção, clareza do nosso trabalho. Então, o ponto de partida para isso é a escuta. E é escutar muito a criança. E aqui eu trago um outro antigo, mas mais presente, que é o Paulo Freire, né, nosso grande Paulo Freire, quando ele diz: cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros. Viver ou encarnar essa constatação evidente, enquanto educador, significa reconhecer nos outros o direito de dizer sua palavra. Direito deles de falar, a que corresponde o nosso dever de escutá-los. De escutá-los corretamente, com a convicção de quem cumpre um dever e não com a malícia de quem fez um favor para receber muito mais em troca. Escutá-los no sentido acima referido é, no fundo, falar com eles, enquanto simplesmente falar a eles seria uma forma de não ouvi-los. Então, são com essas palavras de Paulo Freire, com a necessidade de escutar as crianças, que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa ligeira, e não é algo que se faz sem muito esforço e sem muita vontade, que a gente quer trazer para vocês o desejo, nós, Avante, no caso, como organização que trabalha com formação de professores, de dizer que nós esperamos que os professores mantenham, porque nós lutamos também pela profissão, né, pelo exercício digno dessa profissão, que os professores mantenham disposições que nós acreditamos que eles têm que ter, que são paralelas às disposições das crianças, tais como coragem para experienciar e para arriscar, criatividade para buscar soluções para os desafios, resiliência e humildade para ver o erro como elemento de aprendizagem e continuar tentando, observação reflexiva para o autoconhecimento e conhecimento dos outros e do mundo, comunicação e colaboração para formar uma rede de relações e viver em sociedade. São esses
as disposições que a gente quer encontrar nos professores e que a gente encontra naturalmente nas crianças. E, com isso, eu desejo a todos uma excelente noite. Nós vamos ter hoje Lídia Ortélio, que é um presente para todos nós. E agradeço muitíssimo a participação de todos e passo aqui para minhas valorosas parceiras. Muito bem. Vamos ouvir a nossa Natasha Costa. Mudamos toda a ordem, né, para a loucura do... boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse palco lindo, nesse encontro lindo. Eu sou do Aprendiz. O Aprendiz é uma organização social que nasceu em São Paulo. De 2004 em diante, a gente vem participando da construção da Agenda de Educação Integral no Brasil. Apoiamos a construção do Mais Educação, entre outras iniciativas. E a gente vem pensando nessa proposta da educação integral, importante dizer, como uma concepção, não como uma modalidade, uma concepção que coloca os sujeitos no centro do projeto educativo, os contextos onde eles vivem, as suas identidades, seus desejos, seus interesses. E essa não tem sido uma tarefa fácil no país, apesar de não ser uma ideia nova. Essa é uma ideia que já tem mais de 100 anos no país. Em 2012, bastante receosos com o avanço de uma ideia de captura da educação integral pela ideia de escola de tempo integral, que nunca foi a nossa ideia, nunca foi a ideia do movimento que se envolveu na construção do Mais Educação, a gente se articula um conjunto de organizações para criar o Centro de Referências em Educação Integral. Então, nesse momento, a ideia era que a gente pudesse reunir toda a produção, todo o conhecimento que o Brasil havia desenvolvido nesse campo, que a gente pudesse mapear, descrever e publicizar as experiências riquíssimas que as escolas, os educadores brasileiros e as organizações sociais em todo o território nacional vinham desenvolvendo, que estavam alinhadas com essa concepção de educação, e também se constituir como um espaço onde todas as notícias produzidas no país em relação à educação integral pudessem ser articuladas. E quando a gente começa esse trabalho de articulação na plataforma, não sei se vocês conhecem, mas é do cacauintegral.org.br, a gente começa a identificar onde existem os debates que precisam ser feitos, precisam ser fortalecidos. E um desses debates era a relação entre a educação infantil e a educação integral. Inicialmente, a gente se volta para a educação infantil com um interesse quase ingênuo, eu descobri depois, ingênuo, eu acho, né? Ingênuo, meio, que era, a gente quer ser como vocês, a gente quer se constituir, quer que a educação integral se constitua com esse movimento tão forte, tão vigoroso, que é o movimento da educação infantil, que conseguiu conquistar essa visão de sujeito e essa visão de instituição, ou, pelo menos, uma parte importante do movimento. E a gente que gostaria, porque a educação integral tem uma tradição mais forte no fundamental, a gente gostaria que essa visão e essa forma de construção pudesse inspirar e influenciar o fundamental. E aí a notícia que a gente teve é: ótimo, vamos conversar. E aí o Instituto CIA se coloca inicialmente como um interlocutor para nos ajudar a construir essa pauta no Centro de Referências, mas eles nos trouxeram a má notícia de que, na verdade, ao contrário do que a gente sonhava, que era a educação infantil influenciando o fundamental, era o fundamental, com toda a sua rigidez e com toda a sua fragmentação, que vinha ameaçando a construção da educação infantil. Então, a gente começa, naquele momento, a procurar compreender esse contexto e compreender como é que a gente podia, então, fortalecer, a partir da agenda da educação integral, fortalecer uma integração mais orgânica, em que essa influência pudesse fazer o caminho que nos interessava, nos parecia mais coerente. E aí a gente começa a reunir um conjunto de educadores, de especialistas no campo da educação infantil, e aparece uma primeira questão, que é a transição da educação infantil para o Fundamental 1. Então, essa era uma primeira pergunta, uma primeira questão que esses especialistas se colocam. É preciso pensar. Há uma cisão, há uma quebra, há uma ruptura na passagem da educação infantil para o Fundamental 1, bastante traumática para as crianças, para os professores, para as famílias, enfim, é preciso se pensar nessa transição. Mas, quando a gente começa a pensar
em diálogo com esses especialistas do país todo, a gente começa a sonhar, não em pensar apenas a transição, mas a gente começa a sonhar com essa escola das infâncias, com essa escola que pudesse pensar não em passagens, não em transições, mas que pudesse pensar toda esta etapa do desenvolvimento humano a partir das suas diversidades também, e a partir da sua singularidade enquanto etapa, mas também das suas diversidades, já que não se trata de uma infância, mas de muitas infâncias. E é o resultado desse trabalho, então, que 4 grandes educadores brasileiros, Rita Coelho, Maria Tereza Marcílio, Vital de Donê e Levindo Diniz, que está aqui, passam a se reunir numa série de encontros para construir esse referencial que acaba por gerar essa publicação, que é o Educação Integral nas Infâncias, que fundamenta, a partir de conceitos, de fundamentos e também de indicação de experiências, essa concepção de uma escola para as infâncias. Então, é muito bom estar aqui, porque é muito bom ampliar essa discussão, poder trazer essa proposição aqui no momento em que a gente estava conversando agora há pouco, em que a gente está sofrendo aí com uma série de políticas que colocam muitas dessas perspectivas em jogo. Temos uma base nacional comum curricular que a gente precisa poder discutir, entender como é que a gente, a partir dela, em casos, apesar dela, a gente pode seguir na construção de uma educação pública de qualidade para todos e todas. O PENAIC, entre outras políticas que estão aí, que os municípios e as escolas vão precisar, de alguma maneira, lidar com as suas proposições. E é muito importante que a gente possa, enquanto educadores, nos manter em diálogo, juntos, construindo e reconstruindo alternativas e possibilidades de construir essa escola, ou essas escolas, e esses espaços, dentro e fora da escola, que sejam espaços, de fato, que honrem as infâncias como elas merecem, honrem as crianças como elas merecem e promovam o seu desenvolvimento pleno, como está constitucionalmente garantido. Então, a gente espera hoje não só falar, mas criar com vocês essas possibilidades para continuar fazendo com que a educação pública brasileira siga avançando e se proteja dos possíveis retrocessos. Então, obrigada pela presença de todos. Eu estou muito feliz e muito esperançosa, porque há que guardar a desesperança para dias melhores, não é assim? Então, sigamos otimistas e esperançosos. Obrigada. Muito bem. Vamos, então, ouvir Janine Schultz. Boa noite a todos. Eu também estou muito feliz de estar aqui, eu imagino e espero que todos vocês também. Quando eu soube que tínhamos 13 estados, 35 municípios, mais aqueles que estão nos acompanhando pelo live do Facebook, eu fiquei ainda mais feliz, porque a gente não podia imaginar o que seria esse evento quando ele começou a ser desenhado. Então, é muito bom ampliar o diálogo, porque a gente sabe que na ponta estão vocês, e não nós. Toda essa proposta que a Natasha comentou chegou para o Instituto num momento em que a gente estava começando uma transição. O Instituto CIA, há alguns anos, 25 anos depois de investimento exclusivo na área de educação, decidiu mudar sua agenda, passando a focar na indústria da moda, em busca de uma indústria da moda mais justa e sustentável para todos. Educação não é importante? Muito pelo contrário, educação é muito importante. Mas temos muita gente pensando em educação no país. Se é suficiente ou não é uma outra questão, mas aí o Instituto CIA seria mais um. Já na indústria da moda, a gente consegue fazer a diferença, porque ninguém mais está olhando e tem problemas muito sérios que precisam ser enfrentados ali também. Questões de direitos humanos e questões de direitos ambientais que nos tocam tanto também. Bom, daí, nesse momento, a gente começa a discutir, então, com a nossa entrada no centro de referência, já sabendo que não seria um projeto muito longo, uma parceria muito longa, mas tendo um foco muito grande, que era esse. Como é que a gente ajuda o centro de referência a olhar a questão da educação infantil
traz a educação infantil, ajuda a trazer, junto com a Alana, a educação infantil para a pauta do centro de referências, porque, de fato, o foco sempre havia sido o ensino fundamental. E surge, com o grupo de especialistas, todas essas questões que a Natasha colocou. É até curioso que hoje à tarde a gente estava numa reunião com 5 municípios da região Nordeste que eram parceiros nossos no Para Lá Para Cá, e a questão da transição apareceu, que a Natasha mencionou aqui. E eu comentei, né? Não, olha, isso a gente vai discutir no seminário, mas eu lembrei, e eu não comentei naquele momento, eu comento agora. Rita Coelho, que não está conosco, mas é uma das nossas especialistas, quando estava no Ministério da Educação, à frente da Coordenação de Educação Infantil, e conseguiu colocar o ensino fundamental de 9 anos passando, quer dizer, não foi ela que colocou, mas quando isso aconteceu, passou fundamental para 9 anos, e os 6 anos, que ainda está na primeira infância, passa para o ensino fundamental, ela tinha uma preocupação muito grande com como essa criança seria tratada, porque ela continuava na primeira infância e ela ia para uma educação rígida. O cérebro dela ainda não estava preparado para enfrentar isso, mas ela teria que enfrentar. Como é que a gente conseguia flexibilizar as estruturas? Ainda sonhávamos que isso era possível. Não conseguimos na maioria dos casos, mas continuamos lutando para flexibilizar não só o primeiro ano, mas agora a gente quer ir até os 12. A gente não quer mais só os 6. A gente quer de 0 a 12. Então, quer dizer, é uma ambição grande, ingênua, talvez, mas somos lutadores e estamos juntos para isso, não é? Bom, este é o nosso último ano de investimento em educação no Instituto CIA, portanto, o último ano também de apoio ao Centro de Referências, e não podíamos deixar esse projeto só, com muitas aspas, todo o material que foi produzido a partir do que, enfim, simbolicamente está aqui, mas tem muito mais na plataforma que a Natasha mencionou. Queríamos mais, achávamos que poderíamos procurar identificar experiências que trabalhem com esse princípio, que é uma educação integral das infâncias. Como é que uma escola ou uma rede consegue pensar a integralização do desenvolvimento integral das crianças? Pensando que a educação infantil, a criança passa por ela e vai num contínuo, é a mesma criança que vai para o fundamental. Estamos na busca. Natasha não mencionou, mas eu vou tomar a liberdade de mencionar. A gente vai lançar um edital para tentar identificar, então fiquem atentos, leiam a publicação, vejam os princípios, se acharem experiências de vocês ou outras conhecidas, nos ajudem. Está difícil, mas a gente tem esperança que a gente vai encontrar e vai ajudar que isso sirva de inspiração para outros, enfim, outras pessoas, outras redes, outras escolas. É trabalho de formiguinha, a gente vai aos poucos e a gente sabe que é só assim que a gente consegue mudar alguma coisa. Porque se a gente esperar uma grande revolução, talvez a gente nunca veja essa mudança. E, por fim, então, nesse último ano, a Alana se junta a gente nesse barco, porque eles também têm interesse nessa agenda, já tinham desde o começo, eles também já eram parceiros do Centro de Referências, mas porque faz parte deles, mas aí Diana que vai falar um pouquinho mais, poder mostrar coisas boas acontecendo para o desenvolvimento das crianças. Então, hoje, temos mais parceiros, estamos mais fortes, e a gente espera que, ao sair desse evento, a gente conte também com vocês como aliados. Bom evento para todo mundo e obrigada. Ok, obrigado. Vamos ouvir, então, a palavra da Diana Silva, que é do Instituto Alana. Então, boa noite a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui em Salvador com esse povo maravilhoso. É sempre muito bom. Eu sou a Diana, estou representando aqui o Instituto Alana. Atuo na área da educação e cultura da infância. E, para quem não sabe, o Alana é uma organização não governamental que busca promover e defender os direitos das crianças e também inspirar o desenvolvimento de uma plena infância, por meio de programas como o Território do Brincar. Amanhã a Renata Meireles vai estar aqui conversando um pouquinho com vocês, com a experiência, vasta experiência que eles têm. Então, é por isso mesmo que a gente está aqui, porque temos muita afinidade com o trabalho
da Escola das Infâncias, que sistematizou todo esse material e vem sistematizando a Escola das Infâncias na prática, né? É aí que a gente entra. E para quem se interessa por uma educação integral de 0 a 12 anos, né? Que coloca a criança no centro do processo, respeitando sua integralidade. E, nesse sentido, o Instituto Alana entende a criança como produtora de cultura, de saberes e de sentires, que cria mundo e afeta o mundo, né? E, por essa afinidade, que eu acho maravilhoso quando a Natasha fala, eu gosto de fazer junto, né? É muito mais potente mesmo. Nesse sentido, acho que a gente tem muito trabalho para fazer junto em prol da infância e da educação, né, das infâncias brasileiras, né? Então, eu desejo um ótimo seminário a todos nós e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com esse povo maravilhoso aqui nessa terra encantada. Boa noite. Só falar mais uma coisinha. Quando a gente foi pensar o seminário, a gente pensou, vamos sair do Rio-São Paulo, que é o que a gente sempre faz. E eu queria dizer da minha alegria de fazer isso com a Avante, do poder dessa organização, de trazer tanta gente legal. E, sabe, as organizações sociais, elas às vezes têm dificuldade de trabalhar juntas. Parece incrível, né? A gente trabalha com muita gente, mas entre nós a gente às vezes tem dificuldade. E às vezes tem esses encontros bons, assim, que tudo fica fácil, tudo é ótimo. Então, dizer que eu estou muito orgulhosa desse lugar e desse encontro e dessa parceria com a Avante. A Avante não está no centro de referência diretamente, infelizmente, precisamos arrumar isso. Mas a construção desse documento teve a participação da organização e esse evento, hoje, se deu graças ao belíssimo trabalho dessa organização soteropolitana. E é por isso que a gente está aqui com muito orgulho e muito obrigada a vocês todos. Ok. Bom, agradeço a presença de vocês nessa sala. Pois não. Por favor. Por favor, o som ali para... Na verdade, quando eu terminei minha fala, eu me dei conta de um lapso que foi também o não agradecimento à Avante. Então, eu queria deixar isso registrado